Bianca Chove Masculo e esse trabalho foi orientado pela professora Kátia Bonis Rocha. É um estudo sobre habituação comportamental em equipes de saúde, defesa ou adoecimento. Os objetivos foram divididos em 3. Explicar como é que funciona esse processo de habituação comportamental em equipes que lidam diariamente com a morte contínua e com a presença dela. O 2, entender se a habituação é um mecanismo adoecedor, necessário para enfrentar o meio, para se defender do meio. 3, perceber quais são os adoecimentos mais comuns que acometem essas equipes. A introdução foi dividida em 5 partes. A primeira, explicar como funciona o processo de habituação comportamental nessas equipes que lidam diariamente com a morte, através de uma revisão de literatura narrativa. Escolhi esse método pois queria me familiarizar com os textos e com os autores que já tinham escrito sobre isso. 2. A morte domada, ou seja, aquela que tinha uma ritualização, era sagrada e comunitária, era enfrentada com resignação, ou seja, existia um ritual em que tinha um espaço-tempo para a pessoa elaborar a morte, para a pessoa ressignificar ela, para a pessoa entender e poder se separar daquela pessoa que havia morrido. Mas com a chegada do século XX, como mostra no 3, as mudanças na medicina fizeram com que a morte fosse afastada, negligenciada, distanciada, algo da qual nós não podemos tocar, presenciar, ver. A transferência dos corpos, então, dos doentes para os hospitais transformou esse espaço social onde a morte se faz muito presente em um terreno privilegiado para desenhar os modelos de socialização dos profissionais da saúde, mas também é nesse lugar onde a morte é representada em que os profissionais da saúde são ensinados a não enfrentá-la. 5. A exposição repetida a algum objeto pode levar a 2 processos diferentes, o de sensibilização, quando aumenta uma resposta, ou de dessensibilização, quando diminui. Porém, o processo disparador deles é o processo de habituação. Quando eu era estagiária do CAPS 2 de Alvorada, fui chamada para fazer uma visita domiciliar junto da assistente social do local. Fomos chamados por uma mãe usuária que havia perdido seu filho naquele dia. Ela não sabia do paradeiro do corpo, ninguém sabia. Então, estava desesperada. Sem saber das atividades que seu filho praticava com ele desaparecido há muito tempo, fomos lá ajudar a identificar o corpo. A família estavam recebendo muitas fotos de diversas redes sociais, todas elas com corpos de pessoas que recém tinham morrido. Recebemos fotos do presídio central, de amigos, vizinhos, de diversas pessoas da qual tinham notícias de uma morte. Ficamos o dia inteiro reconhecendo corpos apenas com uma identidade na mão, da qual poderíamos ver o rosto original do menino que tinha desaparecido. Sabíamos que ele tinha morrido, pois em um confronto com a polícia já tinha sido noticiado, já haviam falado, porém o corpo não encontrado. Passamos aquela tarde inteira e no final dela o corpo sim foi encontrado e já se espalhava nas notícias e nas manchetes. Com isso, meu trabalho tinha sido feito. Ao voltar para casa naquele mesmo dia e pegar um ônibus, percebi no celular de um senhor que estava na minha frente que ele estava compartilhando com seus amigos aquela mesma notícia, a notícia do corpo, com a foto do corpo do menino que nós estávamos a manhã inteira tentando procurar. Naquele momento eu percebi, e o que me deu muita inspiração para fazer esse trabalho, é que durante todo o meu procedimento profissional, laboral, eu sentia nada. Eu simplesmente sabia que era um dever da qual eu tinha naquele momento ajudar aquela mãe e que aquela morte não poderia me tocar. Os corpos não poderiam me tocar. A visceralidade do momento não poderia me tocar. Porque se me tocasse, eu não conseguiria fazer meu trabalho. Porém, quando a morte se tornou comunitária, quando ela se tornou social, conhecida e principalmente comemorada, foi quando eu percebi que a morte ela gera muito mais emoções em um profissional da saúde quando ela se torna comunitária, quando ela se torna social, quando ela se torna algo de todos.
funciona a habituação comportamental. Digamos que uma pessoa precisa tirar sangue uma vez por ano. Aquele estímulo não é bom, é doloroso, é desconfortável, é aversivo. E por isso a pessoa não gosta de tomar. Ela se sente sensibilizada em tomar. Mas digamos que o caso de uma criança com diabetes, por exemplo. Ela precisa tomar insulina todo dia, receber uma picada todo dia, receber essa mesma dor todo dia. E com a repetição desse ato, a criança acaba se habituando ao ato. Diferente da pessoa que vai uma vez por ano tirar sangue. Com pesquisas de Klein, Croft, Hirst, junto de Thomas, Horton, Lipton e Brodmann, nós tivemos vários resultados sobre as consequências da repetida exposição a esses cenários de violência. A desensibilização causa redução de atividade fisiológica dos locais, pode desenvolver uma maior tolerância perante a violência da vida real, uma diminuição da empatia com as vítimas dessa violência e uma maior aceitação da violência para a resolução de conflitos. As pesquisas realizadas nessa área mais famosas são em torno de jogos violentos. Bushman e Anderson fizeram a pesquisa mais famosa sobre isso e também a mais replicada no mundo todo. Desse estudo, 320 estudantes foram divididos em dois, enquanto uma parte jogava jogos graficamente violentos com imagens de morte e sangue, e a outra parte jogava jogos sem esse teor violento. Assim, logo depois do jogo foi feito um questionário de mais ou menos 40 minutos com perguntas totalmente irrelevantes. A pesquisa estava entre os 3 minutos de depois de que o estudante jogava o jogo, antes dele responder o questionário. Lá, ele ia para uma sala e se deparava com 2 atores. Os atores então começam a brigar. Um sai da sala e o outro fica lesionado. No chão, pedindo ajuda para o estudante, Bushman e Anderson perceberam que todos os estudantes, de certa forma, foram ajudar o ator que estava machucado. A única diferença entre eles estava no tempo. Aqueles estudantes que jogaram jogos com teor violento, com imagens violentas, tiveram um tempo de 450% a mais para ajudar o ator do que aqueles que não jogaram. Com isso, percebemos que a variável tempo é essencial para estudarmos esses processos. E quem são esses profissionais que estão na linha de frente, que lidam com a morte? São enfermeiros, médicos, socorristas, policiais, peritos, conviveiros, bombeiros, todos aqueles que têm contato direto com aqueles que são mais ou menos os primeiros a ter contato com a morte. A morte não é um evento individual, mas social. Quando um suspiro quase imperceptível, o último sopro de ar exalado, o sangue para de pulsar através das artérias e veias e os neurônios já não têm energia para alimentar o cérebro. A vida de um organismo humano terá cessado. A morte não é oficial, no entanto, até que a comunidade tome conhecimento dela. O Dr. Vincent de Maio traz uma fala no livro O Segredo dos Corpos, muito parecida com a experiência de vários profissionais. Como patologista americano, ele fala: minha lembrança mais remota tem a ver com a morte, e daquele dia em diante passei a ter uma relação íntima com ela. Mantive-a sempre a uma distância respeitosa. Ela se tornou um trabalho que eu fazia em uma sala bem iluminada, não uma ferida que precisava de escuridão para cicatrizar. Para alguém que ganha vida com a morte de outras pessoas, que compreende melhor que a maioria dos homens compreende as suas próprias esposas e que sabe que um dia ele próprio terá que experimentá-la, eu raramente a deixo a tocar em mim. E nas poucas vezes que deixei, ninguém soube disso. As dificuldades encontradas. A primeira delas foi a formação. A formação, muitas vezes mecanicista, que engessam os profissionais e tornam eles apenas máquinas operacionais de conhecimento. Segundo, a cobrança. A cobrança dos pacientes, a falta de engajamento, a falta de empatia, o próprio distanciamento, o despreparo das próprias instituições em lidar com a morte, em tentar afastá-la, tentar fazer com que os médicos e enfermeiras
e todos os profissionais de saúde não a toquem, não a se deixem tocar por ela. A educação, a falta de uma estrutura pedagógica para o ensino à morte, para o ensino sobre o morrer e sobre esses processos. Mas então qual foi o adoecimento mais comum encontrado justamente com essas equipes que lidam diariamente com a morte? O TEPT é o transtorno mental descrito no DSM mais encontrado dentro dos adoecimentos das equipes de profissionais de saúde. O TEPT é um transtorno mental conhecido como transtorno de estresse pós-traumático. Relativo a alguma exposição, algum episódio concreto, alguma ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual. Mas por mais perturbador que sejam esses processos e muitas vezes debilitante nos profissionais, não é todo profissional que adoece. Não é todo profissional que tem um prejuízo psicossocial graças ao seu trabalho laboral. Estudos mostram que enquanto algumas pessoas agem de uma forma totalmente negativa, tendo muitos prejuízos, outras têm um funcionamento saudável e normal. O estudo dos fatores psicofisiológicos tem sido fundamental hoje para entender essa questão. Para concluir, encontramos 4 variáveis, um adoecimento e uma solução. A primeira variável é o estranhamento. O estranhamento das pessoas atuais não possuem essas atividades laborais em pensar, bom, como uma pessoa pode ganhar a vida com a morte de outro? Porém, esse debate é extremamente importante para a saúde pública e também para a ecologia. A formação, como foi visto no trabalho, é deixada uma lacuna na formação. Na formação percebe-se um espaço que não é utilizado, que é o espaço para falar da morte. E por falta desse espaço, o paciente sente. O paciente sente distanciamento e muitas vezes pede ao profissional exclusividade, algo que muitas vezes essa pessoa não tem condições cognitivas de dar. O significado que a própria pessoa, paciente, instituição, órgão público tem sobre a morte, a representação da morte nesses espaços. Isso é muito importante. O hospital é um órgão público para quais os profissionais trabalham, é um elemento fundamental de alicerce para saber se uma equipe tem mais ou menos chance de adoecimento. A doença mais encontrada foi o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, que possui muitos prejuízos psicossociais e individuais, e a solução encontrada é a educação. A educação à morte, o falar sobre ela para que ela não vire um ciclo potencialmente adoecedor para nossos profissionais. Muito obrigada por me assistirem até aqui.